Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos, que privilégio mais uma vez podermos estarmos juntos nessa oportunidade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Nós vamos analisar cada um deles. Hoje nós vamos falar inicialmente do primeiro mandamento, né? Aí nos próximos estudos vamos tratar do segundo, do terceiro, até nós chegarmos ao 10º mandamento. Logicamente que não dá para nós tratarmos, né, em uma reunião desse primeiro mandamento. Ele é bastante amplo, nós levaríamos aqui muitos estudos para nós analisarmos somente esse primeiro mandamento aqui, que é tão precioso, né? Mas uma das coisas que eu quero que fique bem claro na mente de todos vocês, no coração de vocês, é que esses mandamentos do Pai, para nós, que nos foi dado, ele vai mostrar a doçura que são esses mandamentos na vida de um filho de Deus, na vida de uma nova criatura. Se você não é filho de Deus, você não vai entender nada daquilo que nós vamos dizer, estamos dizendo nesse momento, mas se você é um filho de Deus, você vai perceber a grandiosidade, a doçura e também a ternura desses mandamentos. Aliás, por falar em ternura, existe um livro muito interessante que vai tratar desses 10 mandamentos, cujo título é A Ternura dos 10 Mandamentos. Então, eu creio que vale a pena vocês adquirirem, né? Eu ganhei esse livro de uma pessoa bastante querida, e eu aprendi muito também com esse livro, A Ternura dos 10 Mandamentos. Por isso eu recomendo para todos vocês que quem puder adquirir, adquira, que vale a pena. Então vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 até o 3. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 3. Eu farei a leitura desses 3 versículos e depois vamos ter uma palavra de oração. A Bíblia diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Pai, nós entregamos esse tempo diante do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito, que inspirou toda esta verdade da Tua Palavra, possa interpretá-lo para nós. Revela, Pai, a nós. Mas também não permita que nós venhamos ficar tão somente no conhecimento, mas que possamos, ó Pai, ver além da letra a Ti mesmo. Fala com cada um de nós, ministre aos nossos corações. Nós oramos, ó Pai, em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, o primeiro mandamento aqui é este aqui: Não terás outros deuses diante de mim, diz o nosso Senhor. Então aqui ele está mostrando que ele quer exclusividade. Este primeiro mandamento, ele vai tratar do relacionamento de nós, homens, com Deus. Porque Deus, ele quer exclusividade. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 5, a palavra fala que o Espírito Santo, ele anseia por nós. É com ciúme que anseia por nós o Espírito Santo. Então Deus, ele tem um desejo louco por nós. Ele nos ama loucamente. Ele é apaixonado. O amor do Pai pela vida dos seus filhos é tão grande, tão imenso,
a ponto dele entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz do Calvário, para que então ele nos libertasse do nosso pecado, da nossa natureza adâmica, com que todos nós herdamos dos nossos pais. Este primeiro mandamento que vamos considerar nessa oportunidade, ele é muito interessante porque mostra que o Pai quer exclusividade para com ele. Então nós vamos verificar que não existe apenas um Deus verdadeiro, mas você também há de concordar que existem muitos falsos deuses. Muitos falsos deuses. Então, e quando nós ganhamos uma experiência real de regeneração, quando somos feitos por Deus novas criaturas, nós então vamos perceber que todos os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. E por que não são? Porque Cristo os cumpriu, cada um deles. Jesus, antes de morrer numa cruz, ele veio a este mundo para cumprir os mandamentos, para cumprir toda a lei. Por isso que os mandamentos não são penosos para o Filho de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos dele não são pesados, porque Cristo já os cumpriu e Cristo veio habitar em nós. Pelo fato de Cristo estar habitando em nós, ele cumpriu por nós todos os mandamentos. Então nós podemos obedecer e cumprir esses mandamentos pela suficiência de Cristo. Amados, o nosso Pai, ele nos ama tanto que ele cogita meios, para que o banido não permaneça arrojado da sua presença. Deus faz de tudo para que nós então ficamos focados nele, Então, segundo esse mandamento aqui, está mostrando claramente que Deus quer dos seus filhos exclusividade. Exclusividade. O que ele requer de cada um de nós é exclusividade. Ele morreu numa cruz e ressuscitou, nos incluindo na sua morte e na sua ressurreição, para que nós sejamos povo exclusivo dele. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, nesse texto que nós lemos aqui inicialmente de Êxodo, a palavra vai mostrar aqui uma coisa interessante, que Deus, ele não começa ordenando, ele começa se revelando. Então, a nossa obediência a Deus, ela deve brotar da consciência de quem Deus é. Porque se não entendermos quem ele é, não entenderemos o que ele quer de cada um de nós. Porque quando nós conhecemos alguém, nós sabemos o que lhe agrada ou não. Então, quando amamos este alguém, o nosso desejo é agradar-lhe. Irmãos, e o nosso Deus, ele se revela ao seu povo quem ele é através das coisas que ele faz. Deus, ele nos tirou da casa da escravidão do Egito, que, contextualizando, significa que ele nos libertou do império das trevas. E aquele texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele é bastante oportuno, que diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E esse transporte, meus queridos e amados irmãos, se deu pela cruz. Se deu pela cruz. Então nós somos transportados, tirados de uma região, de um ambiente, de um local de trevas, de um império das trevas, onde ali
existia um imperador que era Satanás, o diabo, e Jesus Cristo desceu até lá e nos libertou deste império e nos transportou no seu corpo na cruz para o reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Então, uma pessoa não regenerada é uma criadora de ídolos. Uma pessoa não renascida, ela é no mínimo amante de si mesma. Aqui, esse primeiro mandamento, ele é o testemunho da exclusividade e singularidade de Deus. Ou seja, revela o Senhor em seu caráter, seu ser e também a sua ação. É um Deus de relacionamento. E ele se relaciona com aquilo que ele criou. Ele deseja comunicar-se comigo e com você e nos revelar a sua vontade através da sua palavra. Por isso que o nosso Pai, ele é um Deus de ação libertadora e salvadora, um Deus que não dorme, mas que atua, age e também liberta o povo. Ele não muda de opinião ou de propósito eterno, é fiel a si mesmo e ao seu plano eterno para com os homens. Está revelado na sua palavra e nós temos que ficar com a palavra. Agora, por outro lado, os homens, eles podem mudar de ideias, convicções e propósitos. Agora, Deus, porém, ele não muda. Deus não muda, meus irmãos. Está escrito lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz assim, Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo aqui que ele não muda. Que maravilhoso saber que o nosso Pai não muda. Se ele disse na sua palavra, ele não muda, ele não vai voltar atrás. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Porque segundo Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 102, os versículos 25 a 27. Vamos abrir, vamos conferir esse texto aqui. Salmo 102, do 25 ao 27, que diz assim, olha que interessante. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Está vendo? Deus, ele não muda. Nós somos tendenciosos a passarmos por mudanças e sofrermos mudança. Nós mudamos facilmente, mas Deus não muda. E, amados, é interessante nós observarmos aqui neste primeiro mandamento, que quando ele fala que não terás outros deuses diante de mim, Deus, ele anuncia a sua exclusividade aqui no mundo em que existiam muitos deuses do passado, como os egípcios, os cananeus e jebuseus. Hoje, ao invés de Baal e Astarote, os deuses se chamam sucesso, prestígio, o próprio eu, fama, etc. A lista é muito grande. Os ídolos modernos, eles trazem insegurança, trazem necessidade de aceitação e escravidão. É isso que os ídolos do presente fazem. Agora, nós só seremos livres desses deuses quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo. Amados, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e por isso pertencemos somente a Ele, a Deus. Nós estamos livres de pertencer aos tiranos que querem nos aprisionar. Entenda uma coisa, que o objetivo do primeiro mandamento é proteger a nossa liberdade. Porque quando amamos a Deus tridimensionalmente,
Não nos apaixonaremos pelas futilidades deste mundo. O que é amar a Deus tridimensionalmente? Você quer entender isso? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, o versículo 37. Mateus capítulo, 22, verso 37, que vai mostrar aqui como amar a Deus de uma forma tridimensional. 22, 37, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você nunca mais vai ter outros deuses diante de ti se você amar a Deus tridimensionalmente. De que maneira? Amar a Ele. De que forma? De todo o teu coração, a primeira, de toda a tua alma, a segunda, e de todo o teu entendimento. Então, quando nós amamos o Senhor desta maneira, não vai sobrar lugar para ídolos. E nós não temos motivos para querer outros deuses ou precisar deles. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele detesta a idolatria, meus irmãos. Conforme está relatado no Salmo 31, o versículo 6, que diz assim: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Essa palavra aqui, aborreces, significa detesta. Ou seja, ele detesta os que adoram ídolos vãos. Está vendo, irmãos? Porque, amados, toda idolatria vai abandonar a Deus. E uma das grandes idolatrias são aquelas pessoas que são amantes de si mesmas. Por isso que tem muita gente sofrendo. Porque se fala mal dela, ela se ama tanto que se sente tão ofendida e começa a sofrer. Mas Deus, Ele detesta os que adoram ídolos. Às vezes as pessoas criticam muito os católicos, por causa das imagens de escultura, mas existem muitos crentes que precisam ser tratados no seu coração, porque uma das grandes idolatrias é que eles são amantes de si mesmos. Eles amam o seu carro, ele ama os seus objetos, cria-se uma série de ídolos. Foi por isso que Deus nos deu o primeiro mandamento, meus irmãos. É uma advertência motivada por uma preocupação profunda. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você não entregar a nossa lealdade e devoção a deuses que na realidade não são deuses. Deus, nosso Pai, Ele está dizendo neste primeiro mandamento aqui, para não concedermos um lugar supremo em nossa vida a algo ou alguém que no fim só irá nos desapontar e nos machucar profundamente. Por isso que a palavra de Deus, ela afirma que todo idólatra se parece com aquilo que ama. Você sabia? Aquilo que você ama, você se parece. Lá em Oséias, capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Está vendo? Eles se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, eles se pareceram com aquilo que eles amaram. Mas graças ao Senhor, que este princípio é válido para aquele que também ama Cristo. Se você ama Cristo, você irá se parecer com Ele. Se você ama um ídolo, você vai se parecer com aquele ídolo. Por isso, meus irmãos, que o Novo Testamento, ele relata que um dia Satanás ele foi a Jesus com um ataque frontal e direto contra o primeiro mandamento. Primeiro mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E depois lhe disse: olha, Jesus, tudo isso aqui eu vou lhe dar para você se você prostrado me adorar. Então, o que Satanás estava oferecendo a Jesus era dinheiro, sexo e poder. Mas Jesus, em sua resposta, recusou-se a enfocar os deuses falsos. Em vez disso, Jesus inverteu o primeiro mandamento e citou Deuteronômio, que o apresenta na forma positiva.
Jesus, ele afirmou lá em Mateus 4,10, ele disse o seguinte: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Satanás, meus irmãos, ele vai fazer de tudo para receber adoração. Quando nós tiramos o nosso foco de uma verdadeira adoração ao nosso Senhor, nós estamos adorando ídolos. E Satanás, no lugar daquele ídolo, recebe toda a adoração. O que é culto? Culto é você tributar a Deus glória e você tributar honra para Ele. Então Satanás, ele vai querer de todas as formas adoração a todo custo. E nós não podemos ignorar os seus ardis, os seus desígnios, os seus pensamentos. Meus queridos irmãos, rejeitar os falsos deuses e denunciar o seu culto não é suficiente. Nós precisamos substituir o seu culto pela adoração ao Deus do céu. Porque se a gente começar a dizer às pessoas que elas precisam mudar, e se você realmente as convence de que elas devem mudar, elas mudarão. Mas saber o que é certo ou apenas crer intelectualmente não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque a verdadeira moralidade nasce de um coração renovado pela graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, ele disse assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo aqui? Não é para nós nos conformar com este mundo, com este século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa ser renovado no modo de pensar? Uma mente renovada, ela não vai mais pensar como o mundo. É um progresso. Agora nós não pensamos mais como o mundo pensamos. Nós não tomamos a forma, agora nós temos que dar a forma para o mundo. Porque quem não dá forma, toma a forma do mundo. Por isso que nós temos que despojar-nos do velho homem, porque ele já foi crucificado e morto, com seus feitos. Os feitos do velho homem são terríveis. São opiniões, são vontades distorcidas e distanciadas da palavra de Deus. Tudo isso faz parte do velho homem, um coração velho. Então, uma vez que nós morremos com Cristo na cruz, agora nós podemos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, que é criado segundo Deus, procedentes da verdade. Por isso que, meus amados, é necessário renovarmos a nossa mente. Renovação da mente é todo dia pela manhã você pedir para que o Pai o encha com o Espírito Santo e pedir para que Ele renove a sua mente. Porque se você não tiver sua mente renovada, você vai ter uma mente velha, você vai pensar de uma forma errônea, velha, você vai pensar de uma forma que não é bem esclarecida. Então é necessário que o Espírito venha renovar a nossa mente. Muito interessante. Deixa eu ler para vocês aqui em Efésios, no capítulo 4, os versículos 22 e 23, que diz assim, preste bem atenção na leitura desse texto aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, de 22 a 24. Então, é necessário, meus irmãos, termos uma mente renovada, porque senão nós nunca iremos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão me compreendendo aqui? Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está vendo? Que o Espírito vai nos regenerar e também vai nos renovar
Renovação da mente é uma obra exclusiva do Espírito, mas você tem que desejar e pedir para que o Pai, então, renove a sua mente. Aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque experimentar a vontade de Deus significa mais do que conseguir dar a resposta certa para questões morais. Envolve mais do que simplesmente possuir informações, meus irmãos. Não podemos alegar, experimentar algo e permanecer indiferentes. Por isso que nós devemos, antes, torná-lo parte da nossa vida. Então, Cristo, em primeiro lugar, tem que ser real em nós. E eu não posso ficar aqui tão somente com o conhecimento. Não adianta eu dizer o seguinte para vocês: olha, eu conheço a mensagem da cruz, eu conheço que fui crucificado com Cristo. Não, eu tenho este conhecimento, mas tenho a experiência. E qual é a sua experiência? É que Cristo é a minha vida, porque eu morri com Ele e ressuscitei com Ele. Agora eu quero crescer no conhecimento dEle, conhecer o Pai e conhecer a Ele. Percebe? Então nós devemos, antes, tornar Cristo real em nossa vida. Isso é possível somente com uma renovação da nossa mente. Porque ter a mente renovada é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. A palavra fala em 1 Coríntios 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, existem muitas pessoas que saem batendo no peito, dizendo que tem aí a mente de Cristo. Você até pode ter Cristo, mas não a sua mente. O que significa ter a mente de Cristo? Então, para você entender o que significa ter a mente de Cristo, você tem que ler toda a carta de Filipenses, especialmente o capítulo 2. Né? O capítulo 2, de 2 a 4, diz assim: completei a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, ter a mente de Cristo, em primeiro lugar aqui, é que nós venhamos a pensar a mesma coisa. Tenhamos o mesmo amor e sejamos unidos de alma. Quando uma igreja de fato vive isto, ela de fato tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui, nesse mesmo capítulo 2 de Filipenses, dois exemplos de Timóteo e Epafrodito, homens que de fato tinham a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, ele diz aqui o seguinte, olha, falando em primeiro lugar de Timóteo, ele fala assim, Filipenses 2, a partir do versículo 19, ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta dentro da vossa, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Vocês percebem aqui o que significa ter a mente de Cristo? É alguém que cuide sinceramente dos vossos interesses. É alguém que busca não o que é seu, mas o que é de Cristo. É alguém que de fato tem o seu caráter provado. Agora, aqui fala de Timóteo. Uma outra pessoa que tem a mente de Cristo, podemos verificar aqui, é Epafrodito. Aqui mesmo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então aqui o primeiro ponto aqui, mente de Cristo, é que é um companheiro de lutas, é alguém que tem saudade de vós, saudade, é uma característica de quem tem a mente de Cristo. E aqui Epafrodito ficou angustiado porque soube que os irmãos ficaram sabendo que ele adoeceu.
E ele não queria que os irmãos ficassem sabendo que ele havia ficado doente, porque ele não queria que os irmãos sofressem por causa dele. Vocês entendem, irmãos, o que significa, então, ter a mente de Cristo? Isso é maravilhoso. Então, muitos estão dizendo aí que tem a mente de Cristo, quando na realidade não tem. Ele fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse nós aqui, ele está fazendo alusão a Paulo, a ele mesmo, a Timóteo e a Epafrodito. São pessoas que de fato tinham a mente de Cristo, porque pensavam a mesma coisa, tinham o mesmo amor, eram unidos de alma, e eles cuidavam dos interesses dos outros, tinham um caráter provado. Meus irmãos, como nós precisamos, nos dias de hoje, de cristão que tem o seu caráter provado. Então, nem todos têm a mente de Cristo. Precisa de ter uma mente renovada para ter a mente de Cristo. Então, aqui nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não quer dizer que o cristão é capaz de compreender todos os pensamentos de Cristo. Não é isso. Mas sim, ele quer dizer que o Espírito Santo que nele habitava revela Cristo. E, por conseguinte, o homem espiritual não vê as coisas na perspectiva do homem do mundo. Ele as vê na perspectiva de Cristo. Porque dar a Deus o seu lugar como soberano significa que não tentaremos sujeitá-lo às nossas ideias preconcebidas de como ele é ou de como deve fazer as coisas. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele faz tudo de acordo com a sua boa vontade. Filipenses, aqui mesmo, capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É por isso que tem muitos crentes depressivos, porque eles não conhecem a vontade do Pai, eles querem fazer a sua própria vontade, e a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 20, versículo 24, diz assim a palavra, olha, Provérbios 20, versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Como? Se os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, não é o homem que dirige os seus próprios passos, e o homem quer dirigir os seus próprios passos, mas quem dirige os passos do homem é o Senhor, como é que ele vai entender o seu próprio caminho? Então ele vai ficar depressivo. Puxa vida, eu almejei isto, eu queria aquele outro, e nada deu certo, porque Deus não quis. Você precisa ter uma mente renovada, para então experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque não cabe a nenhum homem desta terra determinar o seu próprio caminho. Os nossos caminhos são determinados pelo Senhor. Onde é que está escrito isso? Pode abrir aí a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 10, versículo 23, que diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. E tem tantos crentes, infelizmente, querendo determinar o seu próprio caminho. Aliás, querem até determinar para Deus. Eles nunca conheceram a vontade do Senhor. Aliás, nunca conheceram a Deus, porque se o tivesse conhecido, obviamente colocariam as suas bocas no pó. Porque, irmãos, nós somos crucificados com Cristo, nós morremos, e se nós morremos, quem vive é não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então os nossos caminhos são dirigidos pelo Senhor. A palavra fala que quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Agora, as pessoas, elas falam que são guiadas pelo Espírito, quando na realidade são elas mesmas que estão dirigindo os seus próprios caminhos. Por isso que lá em Isaías 26, versículo 7, a palavra fala que a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Ele vai aplanar, ou seja, ele vai me mostrar o caminho que eu devo seguir, que você deve seguir.
né? E o caminho é outro. O Espírito sempre vai nos guiar a toda verdade. E a toda verdade é Cristo. Por isso que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, Ele sabe exatamente aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para você. Então vamos descansar nele, vamos descansar na suficiência de Cristo. Porque se nós fizermos de uma outra maneira, meus irmãos, nós vamos estar pisando neste primeiro mandamento. Nós vamos criar deuses para nós. E Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo em nossa vida é Deus, é deuses criados pela nossa própria imaginação. Então, amados, qualquer coisa que venha ocupar o lugar de Cristo em nossa vida é um ídolo. Uma vez que Cristo é a nossa vida, perguntaremos sempre a nós mesmos, como este vídeo, como este jogo, como esta amizade, como este emprego ou esta propriedade vai afetar o meu relacionamento com Deus? De que maneira? Quando realmente começarmos a viver dessa maneira, meus irmãos, a ordem e a moralidade da sua santa lei tomarão conta da nossa vida, a paz substituirá a angústia e a esperança afastará a depressão e o desespero. Isto é viver uma vida substituída. O que é uma vida substituída? É Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é uma vida substituída? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele nos substituiu na cruz. Crucificou o meu velho homem, a minha natureza adâmica, a natureza pecaminosa, e se colocou no lugar. Né? Então, isso também pode ser assim. Aquele texto lá de Isaías 61, versículo 3, vai mostrar a forma que Ele faz em substituir aquilo que não presta em nossa vida por coisas que são do Senhor. Isaías 61, verso 3, que diz assim, olha, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Está vendo aqui? Ele substituiu, né, o luto, né, em vez de cinza. Ou seja, estão em Sião de luto, uma coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. O que ele substituiu? O nosso pranto pela alegria. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isto é substituição, né? A fim de que nós venhamos a nos chamar carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é que significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, nós não podemos ter dificuldades em crer nessa verdade da palavra dele. Porque se nós não dermos a Deus o seu lugar, e se não tivermos feito dele o Senhor de nossa vida, todos os outros mandamentos serão apenas regras morais que não têm poder maior do que milhares de outras boas ideias. Nós não podemos chegar ao primeiro mandamento por obedecer aos outros 9. Em vez disso, nós precisamos chegar aos outros 9 por meio deste primeiro. Não ter outros deuses diante dele. Porque isso vai nos ajudar a nos posicionarmos diante dos apelos do mundo, e só assim, eu e você, manteremos o nosso coração focado na vontade perfeita do nosso Deus e Pai. Por isso que Josué 24:14, ele disse assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então, integridade é inteireza, é servir com honestidade. Ah, meus irmãos, como nós precisamos servir ao nosso Pai com integridade, aliás, né? E com bastante honestidade. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que aqui vai trazer uma revelação tão preciosa da palavra,
que diz assim, olha, 2 Crônicas 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste localmente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. O Senhor vai se mostrar forte, cujo coração é totalmente dele. O seu coração é totalmente dele? Ou você, de fato, tem amado tanto a si mesmo e não tem rendido a sua vida, o seu coração ao Senhor? Lá na cruz, em Cristo, Ele trocou o nosso coração indeciso, o nosso coração duvidoso, o nosso coração que não ama o Senhor. Então Ele crucificou a nossa velha vida, o nosso velho coração, o nosso velho homem, mas pela ressurreição Ele nos deu um novo coração, um coração sensível à voz da sua palavra, um coração sensível à voz do seu Espírito, revelando, se manifestando, falando aos nossos ouvidos de uma forma tão doce, porque o falar do Senhor é muito doce, irmãos. Então, amados, para nós concluirmos, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é extremamente simples, mas muito importante. Nós estamos dispostos a conceder a Deus o seu verdadeiro e legítimo lugar em nossas vidas? Nós estamos dispostos a torná-lo o primeiro em nossa vida? É disso, meus irmãos, que trata o primeiro mandamento. Então aqui está um antigo convite que ainda nos fala através dos séculos, que se encontra em Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Se nós andarmos com Ele, certamente nós não teremos outros deuses diante de nós. Esse mandamento, o primeiro mandamento, nós iremos cumprir pela nossa satisfação que temos na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai, obrigado, porque o Senhor é quem revela a Tua palavra. Nós te damos muitas graças, Pai, por tudo aquilo que o Teu Filho veio realizar. Ele fez uma obra tão plena, tão completa, tão grande. Ele realizou na cruz uma tão grande salvação, nos atraindo, nos crucificando, nos fazendo morrer, nos sepultando, e juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, este é o fato da Tua palavra, e nós podemos descansar na suficiência de Cristo. Ó Pai, fala com todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Revela Cristo, revela o Teu Filho. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, tenham todos vocês um bom dia, e que a graça e a paz repousem sobre a vida de vocês e a vida de todos os seus familiares. Graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo